Então, eu sou Maria Lima, né? Sou nascida e criada aqui em Caruaru e eu me sinto uma pessoa muito observadora, né? Estou sendo observadora de tudo que me acontece. Eu acho que a partir disso é que eu consigo criar as obras que eu venho construindo, sabe? Eu até então, até 2014, né, eu não conhecia o teatro, só tinha contato mais durante gincana, na escola, né? E fui convidada pela minha irmã, que estava fazendo oficina no TEA, para ver a finalização do ano, né? De todas as pesquisas que elas fizeram aqui. E no final da apresentação dela foi bem marcante assim para mim, porque eu também nunca tinha pisado num tablado, assim, nunca tinha nem ido no teatro para assistir nada. E chegando lá, ela saiu do palco, terminou a cena dela e me entregou uma rosa. E aí eu acho que depois que ela me entregou essa rosa, eu não conseguia mais pensar em outra coisa ou fazer outra coisa, não sei, procurar voltar naquele espaço e estar ali sendo parte, né, totalmente integrada. E aí trabalhava em outro contexto, né, trabalhava numa empresa de arquitetura aqui da cidade e já levava o teatro para dentro dessa empresa, né, trabalhava numa obra e já ia de peruca para a obra. Eu trabalhava no financeiro e aí eu chegava lá, tava os pedreiros, tava os engenheiros mecânicos e tal. E aí eu já chegava de peruca e pedi para minha chefe para toda hora do almoço eu recitar uma poesia tocando um pandeiro que eu também não sabia tocar nada. Então chegava lá, fazia isso até chegar ao ponto de eu ficar pensando no que eu poderia levar para um público em geral. E aí não conseguia mais conciliar aquele trabalho com o teatro. E foi aí que eu realmente engatei, estou até hoje sem pensar em outra coisa a não ser criar para o teatro, criar para o audiovisual, que é outra cena que eu tenho me inserido mais fortemente hoje, né, trabalhando tanto na arte, no figurino e em produção. Né? E para mim é sempre uma honra, assim, porque as histórias elas têm um embasamento muito interessante e subjetivo sobre as relações humanas, né? Então isso muito me atrai quando vem para esse lugar, né? E tenho sido muito feliz, já passei muitos perrengues, porque no começo que a gente está aprendendo, tem esse lugar, né, de você estar construindo a sua história ali na cidade, e com os outros artistas também. Então, vem de um perrengue que hoje tem se tornado melhor. Assim, eu acho que eu tenho me inserido em lugares muito específicos que dão essa abertura para minha criação, né? Para esse lugar onírico que me habita muito fortemente, assim. Então, desde pequena, eu sempre tive contato com esse material têxtil, né, através da minha avó paterna. E aí ela, sempre que a gente ficava na casa dela, ela botava a gente para fazer fuxico, né, aprender a ficar com agulha. Então eu nunca tive medo de pegar assim na agulha. Ela também nunca tinha muito receio sobre a tesoura, né, porque hoje em dia a gente tem todo um cuidado, uma coisa assim louca com criança pegando esse tipo de material. E aí lá eu tinha toda essa abertura para brincar, né, e ela construía coxas de retalhos assim incríveis que eu ficava sempre viajando assim, em como aqueles pedaços eram tão bem distribuídos, sabe, em relação à cor, em relação ao formato também. E ao longo do tempo isso foi ficando um pouco de lado, assim, né, foi crescendo, me tornando uma adolescente, até que eu engravidei, né? E o meu lugar de criação assim era através do texto. Eu sempre procurava alguma coisa para fazer, seja uma moldura qualquer, ou um desenho qualquer. Eu tinha que me expressar de alguma forma,
já que eu tive que dar uma acalmada nos ânimos por conta do barrigão e tal. E aí uma amiga minha, que já borda há muito tempo, me apresentou o bordado. E ali eu vi o quanto era complexo a relação dela com o bordado e eu ficava sem entender o porquê daquilo tudo. Até que eu decidi, não, no primeiro cachê que eu ganhar, eu vou comprar vários bastidores, vou comprar o tecido de algodão cru e vou começar a bordar, porque costurar eu já sei. Então comecei a ler, comecei a fazer as coisas que me vinham de sensações, assim, e eram coisas muito loucas, assim, às vezes eram só pontos, e depois aquilo ali foi tomando forma, até que se tornou também um meio financeiro, assim mesmo, para ter uma independência. Caso nada desse certo na minha vida, eu sabia costurar. E aí... E bordar. E aí isso foi criando lugares, assim, muito interessantes, sabe? Onde eu também podia me jogar, assim, e até que eu comecei a estudar sobre essa coisa dos sonhos, né? E eu percebi que o fio, ele simboliza muito essa coisa das células, né? Do que é gravado, o tempo, né? O tempo que é gravado naquele fio. E aí começamos a construir um filme belíssimo, né? Eu e uma amiga minha, durante a pandemia. E foi um lugar muito particular, porque nós duas estávamos pós-paridas, né? A gente estava tentando entender o que era aquele universo, e durante a pandemia, que a gente não podia sair, não podia fazer a arte que a gente queria, que era estar na rua, e que é também se comunicar com o outro, né? E durante essas inquietações e muito choro, a gente fez, por que a gente não faz um curta, né? E vamos linkar essa coisa das nossas manualidades com o audiovisual, já que a gente está tão distante. Então começamos a construir essa grande trama, que fala não somente de mim, não somente dela, mas de todo mundo, sabe? Todo mundo tem esse universo feminino que ainda é massacrado, né? Que ainda é jogado de uma forma muito escandalosa mesmo, sabe? Tudo que remete ao feminino ainda hoje é colocado um nível abaixo, sabe? E é da onde parte a criação, né? Se não fosse o feminino, quem é que não tem mãe aqui? Quem é que não nasceu de uma mulher? Não é isso? Então, esse filme também traça esse fio e do nosso primeiro trauma, né? O primeiro trauma é sair da barriga da nossa mãe, né? É cortar esse cordão umbilical. E aí construímos, e hoje ele está aí no mundo, né? Com esse trançado em crochê, esses pontos em bordado, essas cruzes em ponto cruz, enfim, a gente tem dialogado dessa forma, né? Juntando todas as nossas complexidades para o mundo.